Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos assistem e nos ouvem. Este é o Falas Anglicanas, um podcast promovido pelo CEA, Centro de Estudos Anglicanos, no contexto da Área 2, que envolve a Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, Diocese Anglicana de São Paulo e a Diocese Anglicana do Paraná. Eu sou Tiago Ludu, reverendo, e hoje eu vou conversar com o reverendo Luiz Coelho sobre liturgia. Reverendo Luiz Coelho, ele é sacerdote anglicano aqui na Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, reitor da Paróquia de São Lucas, possui bacharelado em Teologia pelo CETEC, convalidado pela Faculdade Unida de Vitória, e doutorado em Teologia pela SUANE, Universidade do Sul. É membro do Conselho das Sociatas Litúrgica, a sociedade internacional mais importante para o estudo acadêmico de liturgia, e da Consulta Internacional Anglicana de Liturgia. Além da formação teológica, possui formação secular em engenharia, com doutorado em planejamento urbano e regional, e é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, bem como pesquisador associado a outras instituições. Reverendo Luiz, seja bem-vindo. E eu começo esse podcast fazendo a seguinte pergunta: o que é liturgia? A definição de liturgia mais tradicional que as pessoas fazem é dizer que liturgia é o trabalho do povo. Quem já me escutou falando isso vai dizer, ele vai falar mais uma vez. Vou falar mais uma vez, sim. Isso advém de uma tradução um pouco errada do grego, que de fato, liturgia pode ser composta etimologicamente como trabalho e povo. Só que esse trabalho é para o povo, não necessariamente do povo. Essa interpretação de trabalho do povo nos leva a pensar, muitas vezes, que a gente faz um trabalho para Deus como se fosse uma oferenda, porque Deus necessita da nossa oferenda e porque Deus fica feliz com a nossa oferenda. Essa é uma interpretação muito primitiva do relacionamento da humanidade com Deus. Tá? Mas se nós entendemos ontologicamente que Deus é Deus e Deus não necessita da nossa validação para ser, em todas as propriedades que nós atribuímos a Deus, que Deus rege esse universo, mesmo que nós não o adorássemos, Deus não deixaria de existir. Então a liturgia ela precisa ser interpretada não como um trabalho que a gente faz para Deus, mas um trabalho em que a gente faz para que nós nos aproximemos de Deus. E por isso a gente diz, é o trabalho para o povo. Ou seja, é o trabalho em que nós vamos à igreja ou aos nossos recintos coletivos. A liturgia ela pressupõe uma comunidade, pequena ou grande, e nós nos oferecemos a Deus como oferta para que nós possamos aprender com Deus como nós podemos ser mais semelhantes à divindade, mais semelhantes àquele que nos criou e em quem nós vivemos, como diz o apóstolo, em quem nós nos movemos. Liturgia, então, é um trabalho que a gente faz para a nossa própria conversão. Porque na liturgia, nós aprendemos sobre a doutrina e sobre as escrituras, que estão tanto nos textos litúrgicos quanto no texto do lecionário. Nós cantamos coletivamente e louvamos a Deus, mas assimilamos aquelas coisas que nós dizemos e nós cantamos para a nossa própria transformação de vida. E nós encontramos a face de Cristo nos nossos irmãos e irmãs que estão tomando parte daquela liturgia, que estão caminhando conosco nessa luta, nessa busca de seguir o projeto de Jesus, de sermos mais parecidos com Jesus. E a boa liturgia, quando ela é feita dessa forma, ela nos capacita para nós voltarmos ao mundo e transformarmos o mundo numa grande liturgia. Ou seja, se nós queremos fazer um trabalho do povo, né? Trabalho para o povo em nome de Deus, nós vamos fazer um trabalho para todo o povo em nome de Deus ao caminharmos em direção, né, ao encontro das outras pessoas que talvez precisem entrar nesse círculo de amor. Não só das outras pessoas, como de toda a natureza, de toda a ordem criada. Então seria muito importante que nós tivéssemos essa visão muito clara. A gente não faz liturgia, isso é uma visão às vezes muito primitiva, muito simples. Eu vou para a igreja para adorar a Deus, Deus fica feliz com a minha oferta. Claro que Deus fica feliz
quando nós queremos ser diferentes e queremos nos converter. Mas, assim, quem necessita de liturgia, quem necessita fazer adoração, somos nós. Sem a liturgia, nós perdemos uma oportunidade muito importante de nós sermos convertidos para o caminho de Jesus. Alguns pontos assim muito rápidos que eu acho importante que a gente tem que complementar essa questão da liturgia. A liturgia ela é repetitiva, entre aspas, né, de forma proposital. E aí você vai dizer, não, mas assim, uma igreja pentecostal não tem liturgia. Tem sim. Uma igreja batista tem liturgia. Talvez ela seja mais livre em movimento, mas até nesses lugares você vai encontrar alguns padrões que sempre acontecem. O louvor antes da pregação, algum momento devocional que vai ser sempre naquele horário, sempre naquele local. Então você tem a vida humana, a gente coloca na liturgia certos padrões e repetições que nós fazemos todos os dias, porque o ser humano precisa de algum tipo de conforto, o ser humano precisa de algum tipo de estrutura na sua vida. Então, quem, por exemplo, pega um ônibus ou vai a pé para o trabalho, ou faz o mesmo percurso de carro, geralmente vai pegar o mesmo percurso todo dia. Nós somos habilitados a fazer rotinas. Tem gente que acorda e toma café da manhã e escova os dentes depois. Tem gente que acorda, escova os dentes e toma café da manhã. Tem gente que prefere tomar banho ao chegar em casa, tem gente que prefere tomar banho ao acordar. Se a gente faz uma pequena diferença, muda um dia a rotina totalmente ao contrário, a gente sente aquilo ali. Então a liturgia ela também fala a essa questão muito humana de nós precisarmos de algumas certas estruturas na nossa vida. E ao longo dos tempos, claro, algumas igrejas menos, outras igrejas mais, mas a nossa tradição sempre se baseia muito mais na tradição recebida ao longo dos séculos e não com uma ruptura das tradições. Ao longo dos tempos, as primeiras pessoas cristãs foram estruturando naturalmente, e depois isso foi sendo elencado em ritos, e às vezes de forma até muito rígida, certas palavras e certos textos e certos momentos que eram muito importantes no âmbito da liturgia. Alguns deles são reminiscências das próprias escrituras sagradas. Outros são orações que a igreja primitiva, a igreja patrística, foi incorporando, como, por exemplo, Glória Excelsis, né, ou Kyrie, ou, por exemplo, Sanctus, que é uma convolução, né, de um texto de Isaías com um texto de Lucas, e outras coisas que foram sendo colocadas ao meio do caminho. Mas a liturgia ela tem uma estrutura lógica. E essa estrutura lógica é o que nos dá um certo conforto numa sociedade onde tudo muda a todo tempo. Então, a liturgia tem um fator educativo e um fator não só pedagógico, mas um fator também, né, de alento da alma, no sentido de que pode tudo ao nosso redor estar mudando, novos empregos, nova moradia, novas expectativas, novos membros da família, rompimentos de relacionamento, traumas, vitórias e derrotas, mas aos domingos, e nos outros dias da semana também, por que não? Quando nós vamos à igreja, nós sabemos o que nós vamos encontrar. E isso não é uma vã repetição. Jesus condena as vãs repetições. Essa não é uma vã repetição, essa é uma repetição construtiva. E uma repetição com bastante variedade, mas que nos dá um sentido de fincar os nossos pés no chão e de nós conseguirmos encontrar um momento de paz. E não somente um momento de paz, mas algo que nos conecta com algo muito maior que nós, não somente Deus, mas também o testemunho de toda a nossa ancestralidade na fé, gerações e gerações que vieram antes de nós, e que fizeram de forma semelhante aquilo, e que venceram e que hoje velam por nós, estão lá na eternidade, na igreja triunfante. Então a liturgia ela nos conecta com o passado, com o futuro e com o presente, provendo estrutura para as nossas vidas, sendo um caminho de conversão, sendo algo atemporal numa realidade em que tudo muda o tempo todo e, principalmente, sendo um alimento e um combustível para que a gente possa voltar a esse mundo em mudanças o tempo todo, mudanças às vezes drásticas, mas voltar com a paz nos nossos corações e com a vontade de transformar esse mundo para que ele seja mais semelhante ao que Deus criou esse mundo para ser.
Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Falas Anglicanas, onde o reverendo falou o que é liturgia. No próximo episódio, o reverendo vai falar como a liturgia colabora na realização da missão da igreja. Então, não esqueça de compartilhar, dar seu like para dar mais engajamento e mostrar que esse conteúdo é relevante para as plataformas que estão sendo compartilhadas. E nos vemos no próximo episódio.